Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais eu apresento a minha vida em Tuas mãos e venho clamar pela Tua misericórdia, venho clamar pela Tua compaixão, venho suplicar, Senhor, pelo derramar das dádivas do Teu Espírito Santo, sabedoria e conhecimento da parte do Senhor, para que eu consiga, meu Deus, com simplicidade, proclamar a Tua palavra. Me ajude. Encha-me com Teu Espírito Santo e nos alimente, Senhor. Alimente a Tua igreja através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso que eu não sei o que vai fluir agora. Eu confesso que eu não sei o que Deus vai falar, porque eu vim com a minha pregação. Eu vim com 2 folhas aqui de esboço para pregar. Mas o interessante é que eu ia falar do Espírito Santo. Essa pregação aqui seria a respeito do Espírito Santo. Mas de repente, sem nenhuma pretensão, enquanto estávamos aqui cantando, nos alegrando com os parabéns aos irmãos, sem nenhuma pretensão de procurar algo, fui levado a mexer na Bíblia e tirar da página que estava, e caiu em um tema que também é a respeito do Espírito Santo. E obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode, Deus pode, e eu tenho juízo. Eu preciso obedecer. E Romanos capítulo 8 fala sobre o Espírito Santo. Então nós vamos meditar no capítulo 8 de Romanos. E fiquem atentos, porque Deus tem algo para falar. Com toda a igreja. Mas no particular, talvez haja alguém aqui que irá receber algo em particular. Talvez exista alguém aqui que irá receber algo que somente ele vai captar. É uma palavra para toda a igreja, mas talvez Deus queira falar com um em especial. Romanos capítulo 8, do versículo 1 em diante. Agora, meus irmãos, olha só, agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Cristo, herdeiros do Cordeiro, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém?
O Espírito Santo, meus irmãos, é essa revelação poderosa de que somos de Cristo. O Espírito Santo é essa revelação poderosa de que o pecado pode ser mortificado na nossa carne. O Espírito Santo é essa revelação poderosa que nós podemos chamar Deus de Pai. Mas eu preciso voltar para o versículo 1 que diz o quê? Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, se nós estamos em Cristo Jesus e o Espírito Santo ali firmado e enraizado estiver em nosso coração, seja qual for o pecado que você praticou no passado, seja qual for a atitude terrível que você praticou na sua adolescência, na sua juventude, seja qual for o erro vergonhoso que você cometeu, que tanto entristeceu a tua mãe, que tanto envergonhou o teu pai, seja qual for o erro, seja qual for o pecado que gerou uma condenação sobre a tua alma, agora, por meio do Espírito Santo, se aliançados estivermos em Cristo Jesus, toda essa condenação, meus irmãos, todo esse decreto de morte é anulado, é apagado. Mas necessário é entendermos que tudo isso é por meio do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que nós podemos viver a revelação de que nós somos livres do pecado e de que nós somos libertos da condenação. É por meio da revelação do Espírito Santo, meus irmãos, que nós recebemos a revelação. A revelação que Satanás não pode tirar do nosso ser é através do Espírito Santo, que ao nosso coração e ao nosso espírito, Deus confirma que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, a Bíblia nos autoriza, por meio do Espírito, a chamá-lo de Pai. Meus irmãos, a obra do Espírito Santo na vida de um crente é lindo. A obra do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, meus irmãos, é transformadora. Se eu fosse falar, meus irmãos, o que o Espírito Santo fez na minha vida, eu passaria horas e horas e horas, porque nesses 16 anos, até o exato dia de hoje, o Espírito Santo está trabalhando. Porque pense em um cara que dá trabalho para o Espírito Santo, sou eu. Pense em um cara que dá trabalho para o Espírito Santo de Deus, é esse pastor aqui que vos fala. Porque mesmo depois de 16 anos, o Espírito Santo encontra na minha carne podridão. Mesmo depois de 16 anos, o Espírito Santo encontra na minha carne sujeira. Mesmo depois de 16 anos, 5 anos como pastor, o Espírito Santo ainda encontra dentro do meu coração imundície. Eu dou trabalho para o Espírito Santo, meus irmãos, e ai de mim, se não fosse o Espírito Santo. Porém, eu me rendo ao trabalhar do Espírito Santo. Eu tenho me esforçado a me render ao trabalhar do Espírito Santo. E esse render, esse se quebrantar do Espírito Santo é algo que, como igreja, nós estamos deixando de fazer. Nos render ao Espírito Santo, nos quebrantar ao Espírito Santo e permitir com que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e na sua vida, removendo toda a condenação e toda a sujeira, toda a imundície. Nós estamos impedindo, meus irmãos, o Espírito Santo de trabalhar. Nós estamos endurecendo o nosso coração para o trabalhar do Espírito Santo. E entra dia e sai dia, continuamos sendo crente, sapo cururu. Meus irmãos, crente que tem o Espírito Santo não anda com carne empurrada. Crente que tem o Espírito Santo não anda com maldição na boca. Crente que anda com o Espírito Santo e se rende ao trabalhar do Espírito Santo é um crente transformado, é um crente restaurado. Crente, meus irmãos, que não muda de vida após receber Jesus Cristo como Salvador, não está se rendendo ao Espírito Santo. Não está permitindo com que o Espírito Santo trabalhe na vida. Não está permitindo com que o Espírito Santo restaure. Recebeu Jesus como Salvador, continua falando palavrão, não está se rendendo ao Espírito Santo de Deus. Recebeu Jesus Cristo como Salvador, vive dando calote no povo, vive dando calote no comércio, compra e não paga, não tem o Espírito Santo. E não pense que eu estou falando, meus irmãos, de dívida alta. Não pense que eu estou falando de carro, de moto. Porque a coisa fácil da gente fazer é ficar devendo besteira. É comprar um produto de R$5
e não pagar, mesmo tendo R$5. Muito facilmente nós fazemos isso, meus irmãos. Muito facilmente nós caímos nesse engano de ficar acumulando essas pequenas dívidas. E coisa desgraçada, meus irmãos, é um crente na cidade sendo mal falado porque é mal pagador. Coisa terrível. Para qualquer pessoa não é legal. Para qualquer cidadão não é nada legal ter esse nome, ser reconhecido na cidade dessa maneira. Mas para um crente é pior ainda. Para alguém que serve ao Senhor é pior ainda. Para um homem ou uma mulher que recebeu Jesus Cristo é pior ainda. Guiado pelo Espírito Santo, se há alguém aqui endividado, procure os credores. Converse com os credores. Olha, meu irmão, sei que eu estou te devendo, mas eu estou passando por uma situação aqui, eu estou passando por esse momento difícil. É melhor você fazer isso, meus irmãos, do que você mudar de rua. Eu não vou passar por essa rua não, porque eu estou devendo ali, eu estou devendo na mercearia de seu fulano. E eu não vou passar na feira hoje não, porque hoje é sábado. Aquela mulher que eu comprei uma peça de roupa, estava com a barraca lá na roupa, eu vou dar uma volta. Ó. Não faça isso não, procure as pessoas. Procure aqueles aos quais vocês estão devendo, nem que seja R$1. Fale a dificuldade. Quem sabe aquela pessoa está pronta para perdoar a sua dívida. Quem sabe aquela pessoa é um homem ou uma mulher de Deus e já liberou você no coração. E você vai ouvir, ô meu irmão, minha irmã, você está perdoado, Deus te abençoe. Mas não dê essa brecha para o diabo. Não endureça o seu coração para que o Espírito Santo te impeça de ir resolver a sua vida. Um homem que permite o Espírito Santo trabalhar na sua vida é um bom esposo. Eu já disse isso aqui e vou dizer. Um homem cheio do Espírito Santo lava prato. Um homem cheio do Espírito Santo lava a roupa da própria esposa. Um homem cheio do Espírito Santo passa pano, varre a casa. Meus irmãos, quando Jesus Cristo ressuscitou, as pessoas que entraram no túmulo encontraram os lenços que cobriram Jesus dobrado e bem posicionado ali, arrumadinho. Se Jesus fosse igual a alguns de nós, ele ia ressuscitar e deixar tudo embolado lá. Mas Jesus ressuscitou. E antes de sair do túmulo, ele pegou aqueles lenços e dobrou e colocou ali no cantinho arrumadinho. Jesus é zeloso. Jesus é zeloso. E geralmente nós homens somos inclinados a sermos desmauzelados, a não sermos zelosos. Eu sou assim. E o Espírito Santo tem que trabalhar na minha vida. Mas eu não sou muito assim não, né, Jennifer? Com algumas coisinhas talvez eu seja. Meus irmãos, não pense que o Espírito Santo, meus irmãos, não pense que o Espírito Santo é só para trazer revelações. Não pense que o Espírito Santo é só para tomar a sua alma em um momento de louvor, em um momento de oração, e você começar a sentir aquele fogo, e você começar a pular, começar a rodopiar. Não pense que o Espírito Santo é só para isso. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo leva a sua alma e o seu espírito a viver essas manifestações, a viver essas experiências. Mas se você não estiver permitindo com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, vai ser somente isso, sapateado, rodopiado. Você vai continuar sendo mal falado, mal falada. Você vai continuar sendo uma má esposa, um mau esposo. E você não estará testemunhando que de fato você é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, é transformação. O Espírito Santo é restauração. O Espírito Santo é revelação que nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus é transformado. Quem é filho de Deus é restaurado. Quem é filho de Deus é curado, é liberto. Quem é filho de Deus cuida do seu coração. Meus irmãos, eu falo com respaldo, porque eu posso falar isso não somente porque eu sou pastor, mas eu tenho um respaldo para falar porque eu não pratico. Eu não estou aqui falando de doutrina, não é doutrina, tá bom? Eu não estou falando de doutrina. Tem alguns irmãos aqui que estão nos visitando. O irmão ali congrega em outra igreja. Não é doutrina que eu vou pregar para o irmão que congrega em outra igreja, mas para mim, meus irmãos, crente que assiste novela, e principalmente novela da Globo, não gosta do Espírito Santo não. Porque acredite, meus irmãos, você acha que o Espírito Santo vai assistir novela
com tanta nudez? Vocês acham que o Espírito Santo vai assistir novela com adultério? Vocês acham que o Espírito Santo vai assistir novela com sexo explícito, relação sexual explícita na sala da sua casa? Não vai. Ele é santo, ele não é qualquer espírito. Talvez o seu espírito assista, talvez a sua alma assista, mas o Espírito Santo não. E lamentavelmente o Espírito Santo que habita em nosso coração muitas vezes é forçado a ver e a ouvir tanta porcaria, porque ele está no nosso coração, o nosso coração está aqui, e a gente se coloca diante de algo do celular ou da televisão para assistir coisas que são abomináveis ao Espírito Santo, a Deus. Isso entristece o Espírito Santo, meus irmãos. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. E acredite, o Espírito Santo se afasta. Quando Davi estava no pecado, quando Davi estava naquela calamidade do pecado, ele clamou a Deus: Deus, não retire o teu Santo Espírito de mim. O Espírito Santo pode ser retirado de nós, meus irmãos. O Espírito Santo não tolera qualquer coisa. O Espírito Santo não vai se acostumar com os seus costumes. O Espírito Santo não vai querer saborear o que você saboreia, quase não sai. O Espírito Santo não vai compactuar com aquilo que desagrada a Deus, mas que agrada a você. Ele vai se retirar. Talvez por isso, e certamente foi por isso, que o Espírito Santo repousou sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Uma pomba parece ser um bicho mansinho, né, Léo? Está ali, parecendo uma galinha ciscando, tão mansinho. Tenta pegar um pombo. É quase impossível. Parece que é manso, parece que é letástico ali, parecendo uma tartaruga ali se movendo devagarzinho. Parece que nem voa. Mas dê um passo na direção de um pombo para tentar pegar um pombo. É praticamente impossível. O Espírito Santo é sensível, o Espírito Santo é atento. O mínimo ato desagradável a Deus, o Espírito Santo se entristece e se retira. E se o Espírito Santo se retirar da minha vida e da sua vida, meus irmãos, a condenação volta. Se o Espírito Santo se retirar da minha vida e da sua vida, o decreto de morte por causa do pecado volta. Meus irmãos, não existe ser humano que de si mesmo possa vencer o pecado. Se o Espírito Santo não te ajudar a vencer o pecado, você não vai vencer o pecado. É o Espírito Santo que nos ajuda. Por isso, em nome de Jesus, vamos nos relacionar com esse Espírito Santo, vamos nos render a esse amado Espírito Santo, vamos permitir com que o Espírito Santo trabalhe aí na sua vida. Não se acostume com aquele pecado que você não consegue abandonar. Lute, resista, peça ajuda a Deus. Procure homens e mulheres de oração para estar te ajudando. Está com dificuldade em determinada área? Procure alguém, procure o pastor. Pastor, me ajude porque eu não consigo vencer esse pecado. É a orientação da palavra de Deus, meus irmãos, confessar as nossas fraquezas. Precisamos ter esse coração quebrantado a ponto de abrir a boca e reconhecer: eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso abandonar esse pecado. Deus me ajude, pastor me ajude. Não se acostume com o pecado. O Espírito Santo não vai se acostumar. Não se conforme com o pecado. O Espírito Santo não vai se conformar. O Espírito Santo, meus irmãos, quer que a nossa vida seja santa, seja sincera e seja verdadeiramente rendida. O Espírito Santo quer mudar a nossa vida. O Espírito Santo quer transformar a nossa vida. O Espírito Santo quer fazer de mim e de você testemunhas vivas de Cristo Jesus. É muito fácil olhar para uma pessoa de Bíblia na mão e dizer: é um crente, é uma crente. Mas bem-aventurado é o homem, é a mulher que, sem estar com a Bíblia na mão, sem estar com roupa de crente, as pessoas olham e dizem: ali vai um servo de Deus, ali vai um servo de Deus. Meus irmãos, se as pessoas nos conhecem como crente só com a Bíblia na mão, se as pessoas nos conhecem como crente só porque estamos com roupa de crente, tem algo de errado aí. As pessoas têm que olhar para nós, e mesmo que a Bíblia não esteja em nossa mão, mesmo que não estejamos trajados para a roupa para o culto de domingo, as pessoas têm que olhar para nós e sentir e testificar
que nós somos cheios do Espírito Santo, que nós somos servos de Deus. Mas se não pagarmos as nossas dívidas, o dono do boteco vai testemunhar mal contra nós. Se não pagarmos as nossas dívidas, a dona da loja da roupa vai testemunhar contra nós. Se não fugirmos do pecado, aquelas pessoas, meus irmãos, não existe pecado oculto. Se tem uma coisa que você não pode esconder, é pecado. Mesmo aquele pecado que você pratica dentro de 4 paredes. Semanas atrás ouvi algo triste que me entristece, porque era alguém que recebeu um chamado, era alguém que recebeu a confiança de Deus para pastorear. Mas semanas atrás eu vi a notícia de um pastor que foi pego num motel com um amante. E como ele foi descoberto? Porque a esposa foi lá e pegou ele no traga, não. Aconteceu o seguinte: ele estava no motel com sua amante, esse pastor não é mais pastor, e que ele seja restaurado, que ele se arrependa. Mas ele estava no motel e tarde da noite uma quadrilha, bandidos, entraram dentro desse motel para fazer uma arrastão, para roubar todo mundo que estava ali dentro daquele motel. Porém, os bandidos não contavam com a polícia. A polícia foi acionada de alguma forma, a polícia chegou e estava de plantão na delegacia com a equipe de televisão, a reportagem. Então a equipe de televisão foi junto para filmar a diligência. E o pastor que estava adulterando apareceu na televisão, para toda a cidade enxergar. Não existe pecado oculto, não fica. Deus dá tempo para se arrepender. Deus dá tempo para a pessoa mudar. Deus dá tempo para a pessoa se render ao Espírito Santo, para que haja um arrependimento, para que haja cura. Mas se a pessoa endurecer o coração, meus irmãos, da mesma forma que o pecado de Davi foi revelado para todo Israel, pecado oculto também vai ser revelado, porque o Espírito Santo não vai compactuar com o pecado. E o Espírito Santo revela. O Espírito Santo revela quem está doente, o Espírito Santo revela quem está passando por problema, o Espírito Santo revela aquele que vai receber o livramento de morte, mas o Espírito Santo também revela quem está em pecado. O Espírito Santo também revela quem está em iniquidade. O engraçado é que eu nunca vi um pastor assim, né? O pastor das revelações dos pecados. Já pensou o anúncio na rua? Chegou na cidade de Guaratinga, o pastor das revelações. Hoje à noite, às 7 da noite, venha. Ele vai revelar o seu pecado. Ninguém vem. Engraçado isso, né? Ninguém vai em um culto de revelação esperando que o pecado que ele pratica seja revelado, mas só quer revelação de coisa boa. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, revela os nossos erros. O Espírito Santo revela a nossa podridão. O Espírito Santo revela tudo aquilo que ainda está sujo, podre e imundo. E eu sou o primeiro aqui no púlpito dessa igreja, como pastor, não se envergonhe, não se constrange, não fique escandalizados. Título de pastor não é diploma de santidade não, meus irmãos. Título de pastor não é garantia de perfeição. Sou igual a vocês. Repousa sobre mim uma responsabilidade de pastor, repousa. Mas essa responsabilidade não me torna imune às fraquezas. E se eu vacilar, se eu olhar para a tentação, se eu olhar para as bandejas do maligno, eu posso cair. Se eu deixar de olhar para o Espírito Santo de Deus, eu deixarei de olhar para Jesus Cristo. Vamos olhar para o Espírito Santo. Vamos permitir que o Espírito Santo nos revele toda a grandeza de Deus em nós. Vamos permitir que o Espírito Santo nos coloque pelo avesso, para nos alinhar, para nos corrigir e para nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que se rendeu a Jesus Cristo, para este não tem condenação, porque está debaixo da lei do Espírito e não debaixo da lei do pecado. Amém?